Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pastores de Chinelo. Puxa, que saudade que eu tava de estar aqui com vocês. Estamos um mês aí sem postar, um pouquinho mais, talvez um mês, uma semana, ou só um mês mesmo. Mas, assim, eu sei que nós somos em 6, né? Mas daria pra gente dar uma solução para esse problema. Mas muitas coisas aí, muitos compromissos, pastor titular que sai de férias e daí o outro fica com a igreja sozinha nas costas. Meu filho nasceu, quer dizer, todo mundo quer ter filho agora, né? Então o Renato com filho pequeno, Marcelão com filho pequeno, agora meu filho nasceu. Tem também o acampamento da Palavra da Vida, né? A temporada em julho. Então várias coisas importantes que a gente precisou pensar aí, por isso que a gente segurou esse mês. Mas estamos de volta e vamos seguir aí semanalmente com você até o final do ano e os próximos anos e até onde Deus permitir a gente. Para o nosso papo de hoje de Pastor de Chinelo, tá aqui com a gente Juninho, tô de volta aqui também, aparecendo esporadicamente, né, cara? Uma correria aqui também, mas estamos na luta, estamos junto. Vamos gravar aí um episódio maneiríssimo. Show! E galera, hoje eu vou pedir para você um pouquinho aí de empenho para entender o objeto aí da nossa conversa, o nosso assunto, porque a gente vai gravar meio que criando aqui o título do episódio, porque são coisas bem interessantes e a gente vai tentar entender a melhor forma de mostrar para vocês, mas a gente vai falar para vocês hoje, conversar um pouquinho com o Juninho, até que a gente estava fora do ar aqui, contando as nossas experiências, né, coisas que a gente já viveu em relação a esse assunto, mas um pouquinho entre a relação de autonomia da igreja. Quando a gente fala autonomia da igreja, a gente está falando aqui de assembleia, a igreja poder tomar as suas decisões, e a liderança do pastor, essa relação, quanto que o pastor ele manda mesmo na igreja, ele não manda. Nós vamos lidar um pouquinho com essa relação, principalmente quando o assunto se torna esse pastor não se tornar mais pronto, apto, com a sua vida em dia para exercer esse ministério pastoral. E para isso, Juninho, me conta, o que para você é importante na hora de um pastor ele dizer assim, olha, eu sou pastor dessa igreja, eu posso cuidar dessa igreja. Legal. Cara, acho que esse assunto ele é muito importante, porque a gente está falando aqui, basicamente eu e você somos de igreja batistas, né? E a gente está acostumado com esse funcionamento aí de assembleia para decisões, a igreja ela tem a palavra final no sentido completo e tudo mais, mas existem vários outros tipos de governos em outras igrejas, mas isso é indiferente no sentido de decisões que de fato precisam ser realizadas e até mesmo com relação ao pastor que está pastoreando a igreja. Então quando a gente para pensar em que características ou o que de fato define alguém como pastor, a gente primeiro precisa pensar nesse chamado, não sendo como algo místico, mas o chamado sendo algo como direcionado pelo Senhor, nas características, nas qualificações dadas pela própria palavra de Deus. Então, qual é a grande crise hoje em dia que a gente vê? A igreja reconhece como pastor pelo simples fato do cara ser carismático, ou por ele ter feito uma grande obra antes, né? Ele ter conseguido juntar algumas multidões ali, e aí a igreja surge e tudo mais, e cara, esse cara é pastor. Mas, na verdade, as qualificações que são básicas que a palavra de Deus coloca como critério, não são observadas, né? E a gente vê isso constantemente nos nossos dias. Não à toa a gente vê as diversas polêmicas que está tendo ultimamente de pastores com escândalos, de pastores com diversos tipos de escândalos, fora do Brasil, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Então, eu acho que o ponto importante, o que define como pastor, né, é o chamado não místico, mas um chamado de fato real, onde é pautado pela palavra, é de fato um direcionamento dado por Deus e é de fato reconhecido pela igreja com base nos critérios da palavra do Senhor mesmo.
Você falou desses escândalos, né? Puxa, e eu quero assim, você que tá ouvindo a gente, segura aí, porque eu quero voltar nessa fala do Júnior aí sobre o que de fato precisa para ser considerado um pastor, né? Mas antes de a gente voltar nisso, falando desses escândalos, né, Júnior? Um pastor que comete adultério, ele pode continuar sendo pastor? Ele pode continuar à frente da igreja dele? Porque eu acho que se quem tá ouvindo a gente, se não conhece um pastor que já cometeu adultério, conhece alguma história. E vai ter várias maneiras, dessas diversas histórias existiram vários desdobramentos. Um pastor que comete adultério pode continuar sendo pastor? Cara, minha resposta simples seria: pode, mas não sem um tratamento longo e constante. E eu acho que essa é a grande falha que a gente está vivendo hoje na igreja. Vamos parar a pensar aqui. Quantos pastores que você já ouviu ou conheceu que viveram adultério foram tratados, mano? De verdade. A maioria ou foi desligado da igreja e começou a pastorear outra igreja em outro lugar, foi excluído. Ou então não. Não, então foi... Não, pastor, a gente te perdoa. E o cara continuou pastoreando, mano. Então, assim, pode pastorear, mesmo depois de ser flagrado em algum tipo de pecado específico. Mas, cara, não sem antes ser tratado. E esse ponto, cara, ele é fundamental, cara. E a igreja se esquece disso. A gente tem casos recentes aí de escândalos dentro do nicho gospel, né? Da vida da igreja, daqueles que são crentes. A gente tem escândalos recentes, cara, de pastores que foram pegos em mentira e aí continuaram pastoreando e foram vacionados pela igreja e permanecem como reconhecidamente pastores, né, da igreja sem nem ser tratado de fato. Eu acho que dá pra gente voltar lá naquela primeira fala tua, voltar lá lembrando de um texto bíblico que a gente até, na nossa história de seminário, tem ele muito próximo a nós, né? Na nossa matéria de exegese, nosso último trabalho do seminário em lidar com a Bíblia foi fazer exegese de Tiago 3, de 1 a 12, né? E obviamente a gente sabe que o contexto ali tá para falar de língua, né? Para falar na maneira de se portar com o falar em si. Mas o versículo 1, ele é muito importante, porque diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então olha que interessante. Alguém que era mestre, alguém que era líder em comunidades, em igrejas, ele disse: pois nós sabemos que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quando nós, como líderes de uma igreja, nos colocamos à prova, nós precisamos ter um nível de aprovação de mais excelência do que os nossos membros são colocados à prova. Um exemplo do adultério, né, que você estava falando aí, Júnior. Vamos tratar um caso de adultério na nossa igreja, né? Vamos cuidar. Pô, teve arrependimento e tal, não sei o quê. Pô, dependendo da maneira como a coisa desenrola, vai rolar um discipulado, vai rolar um acompanhamento, mas não necessariamente a vida daquele casal muda drasticamente. Às vezes eles vão continuar vivendo juntos, né? Vai ter um trabalho, vai ter um tipo de acompanhamento bem íntimo daquele casal, né, pelos pastores da igreja e tudo mais. Mas não necessariamente a vida dele vai mudar drasticamente, ou dela, né, do casal vai mudar drasticamente. Talvez eles vão viver numa normalidade do que eles já vinham vivendo, mas agora com a possibilidade de tratamento. Agora, quando a gente fala de um pastor que precisa ser olhado com maior rigor, não tem como viver a mesma coisa. Não tem como um pastor, por exemplo, que adultera, ele continuar a vida de uma maneira muito próxima à que ele vivia antes, porque senão nós vamos descartar esse texto. Ele não está sendo avaliado com maior rigor. A vida dele precisa mudar drasticamente. Eu usaria até outro texto, viu, mano? Eu usaria até outro texto, né? O 1 Timóteo 5,20 vai dizer: os que pecarem, falando dos presbíteros, daqueles que são líderes, né? Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então, da mesma maneira que o pastor, presbítero, né? Ele deve ser um modelo para a igreja nas qualificações exigidas para um homem, segundo o coração de Deus, de fato, as qualificações e características de Cristo, ele também se torna um modelo na disciplina. Quando ele é confrontado pelo pecado
que ele cometeu. Então, o que se perde de vista um pouco, na verdade, é essa fragilidade que existe hoje nas nossas igrejas, de entender que pecar é normal, então fica tranquilo, a gente vai passar por isso Todo mundo peca, né? Todo mundo peca. E aí, não, pastor, todo mundo peca, você fez tanto por nós já, não, vamos continuar, eu sei que você vai conseguir, não é da sua índole isso. E aí, releva, se torna superficial todo e qualquer tipo de tratamento de pecado. E eu vou dizer mais ainda, até meio provocativo, mas às vezes esse nosso perdão fácil ao líder que comete algum tipo de pecado, seja na área moral, na área financeira e por aí vai, às vezes é propositado e é realizado por causa da nossa fragilidade pecaminosa também. Então assim, se eu pegar com rigor com ele, eu também vou sofrer com isso, né? Porque eu também adulterei, não, porque eu também soneguei, porque eu também menti. E aí a gente acaba fragilizando tudo aquilo que Deus colocou na própria palavra para fazer a igreja ser de fato santa, né? E a gente, cara, esse é o ponto, Tiagão. Eu não sei se você tem tido a mesma perspectiva que eu, mas o que eu tenho percebido hoje é que a gente tem lutado muito menos por uma igreja santa e muito mais, assim, desproporcionalmente, por uma igreja cheia. Então, não, vamos receber gente, vamos receber todo mundo do jeito que tá, não vamos tratar pecado, não. A gente luta muito menos por uma igreja santa do que por uma igreja cheia de pessoas, né? Pô, e isso tem muito a ver, Júnior, com o fato de que vou mudar as palavras, mas vou tentar provar que eu não tô querendo dizer a mesma coisa. Mas às vezes a gente tá muito mais preocupado com uma igreja relevante do que com uma igreja santa. O que eu quero dizer? Uma igreja que transforma alguma realidade, só que a gente se esquece que batiza e tudo mais, e tem seu valor, né? Quanta gente ouvindo a mensagem do evangelho e realmente se entregando, mas a gente esquece que uma das questões que faz uma igreja ser relevante é a santidade dela, né? A pessoa até, eu vou falar aqui, e não vai caçar no meu Twitter depois isso, porque eu acho que a pessoa até apagou o post. Mas, inclusive, eu já vou até desculpar a pessoa, porque a pessoa explicou depois. Mas hoje eu vi uma pessoa próxima escreveu no Twitter assim: fiquei sabendo que na minha igreja tá rolando uma lista de fofoca. Posso acrescentar um número também? Posso acrescentar alguns nomes também? Né, como se fosse assim, a lista de quem é fofoqueiro na igreja. Daí eu fui lá e repreendi. Falei assim, mano, fica imaginando um não crente lendo teu post, ele vai falar assim: nossa, agora eu fiquei com vontade de ir na sua igreja. Tem uma lista de quantas pessoas são fofoqueiras. Agora eu tô morrendo de vontade de ir aí, contar as minhas mazelas e pedir ajuda. Aí a pessoa, óbvio, já me respondeu que ela disse que era uma brincadeira entre o grupo de jovens deles, e que na verdade não tinha uma lista de fato de fofoca. Aí eu falei assim, não, beleza, tranquilo, só talvez nem todo mundo vai entender como uma brincadeira. Eu acho até que ele apagou, né? Mas assim, não tô dizendo que a igreja dele é assim ou não. Mas pense aqui comigo nessa questão, né? O que impacta mais uma sociedade ou alguém que quer conhecer o amor de Jesus? Uma fala bem falada sobre o plano da salvação, sobre o pecado, sobre quem Jesus é, ou você se encontrar com uma igreja que não tem fofoqueiros, né? Que não tem pastores que adulteram. Então, de fato, a santidade é, inclusive, uma das melhores maneiras de a igreja ser relevante. E a gente não encontra o equilíbrio entre essas duas ações. Só queremos encher relevância e não queremos cuidar da santidade dela, né? E para santidade, assim, pra gente falar sobre santidade, não tem como não falar, né, de levar a sério o pecado, né, cara? De levar a sério a gravidade do pecado. Então, o que você falou realmente encaixa muito melhor nesse sentido. Às vezes a gente está lutando muito mais por uma igreja relevante, ativa socialmente, do que necessariamente por uma igreja santa. E, cara, tem uma frase que eu gosto demais do livro Igreja Centrada. Eu não lembro quem foi que falou, mas está lá. Cara, que frase genial. O evangelho não é aquilo que a igreja faz. O evangelho é uma pessoa, né? É a mensagem da Boa Nova. É o Cristo. Se for o autor do livro, foi o Timothy Keller, mas se não era o autor mas acho do que não livro... foi, não. É uma citação. Acho que é uma citação dele. E aí, cara, a gente se esquece disso, né?
A gente se esquece, a gente acha que a igreja é isso aqui, né? É esse movimento todo que a gente está fazendo. A igreja não é esse movimento todo que a gente está fazendo, né? O evangelho não é isso, né? A igreja ela precisa proclamar mais o evangelho do que necessariamente fazer um movimento que seja. Não estou falando que não tem que fazer, né? Mas a realidade é que quando a gente se centra no evangelho, a gente começa a ter uma base muito mais profunda, muito mais sólida daquilo que a gente tem que lutar por. E aí a gente se esquece. O que a gente vê em grandes igrejas hoje, ou na maioria das igrejas hoje, falo na maioria porque estou pensando naquelas igrejas que estão ao meu alcance, que eu percebo, né? Mas a maioria das igrejas que eu tenho... Troco a maioria pelas igrejas que eu tenho contato. Pelas igrejas que eu tenho contato, que eu tenho conhecido, que tenho visto, acompanhado de alguma maneira, seja pela internet, seja presencialmente, são igrejas que têm perdido essa noção de que precisa tratar o pecado de maneira mais séria. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, um pastor que pega a nota lá do reembolso e não coloca só o reembolso que precisa ser feito, coloca algo mais, né? Ou coloca um valor maior. Né? Isso aconteceu há tempos atrás em outra igreja que eu conheço de outro estado, inclusive. E aí o pastor, ele colocava valor a mais na notinha, né? E não pense que a gente não cai nessa tentação, porque às vezes a pessoa vai perguntar qual é o valor da nota para você, né? E você vai falar, não, o valor da nota é o valor da nota, né? É o valor do serviço. Parece redundante, mas não, cara, as pessoas já estão preparadas para receber esse pedido, coloca um valor aqui X. E, cara, quando a gente pega um pastor nesse nível, ou uma pessoa nesse nível, eu tô falando de pastor porque a gente geralmente tende a deixar um pouquinho mais leve, e é o que tem acontecido ultimamente, cara, a gente não tá lidando da maneira séria que tem que ser. Cara, você tá com um problema sério. Pastor, vem cá, vamos sentar junto, vamos conversar, vamos tratar esse pecado. Por que você tá fazendo isso? Há quanto tempo você tá fazendo isso? Como é que tá a sua vida? E tratar isso. Só que isso não tá acontecendo. A gente tá deixando simplesmente o negócio andar. Não, ele foi pego em pecado. Não, ele pediu perdão, tá resolvido, né? E não é assim, cara, precisa de tratamento. Precisa de acompanhamento. E às vezes a gente deixa passar, né? Porque parece algo simples, né? Mas na questão do qual é o valor da nota, e você aí, eu estou mentindo, né? O valor da nota, mas às vezes tem algo mais simples, né? Do tipo, a igreja combinou que vai arcar com a gasolina do carro do pastor, né? Aí o pastor vai lá, abastece, e na loja de conveniências do posto tem uma Coca-Cola, um salgadinho, um chiclete, uma balinha, né? Um óleo, né, do carro, e vem tudo na mesma nota. E a igreja vai lá, paga o valor total. E sem questionar, né? Mas pastor, o combinado não era a gasolina? Por que tem isso daqui, né? E às vezes o pastor, ele fica naquela do tipo assim, ninguém falou nada? Então se ninguém falou nada, agora estou legitimado pelo fato de ninguém falou nada. Que é inclusive aquela sei lá qual que é a palavra, tem uma palavra chique para isso. Mas tá legitimando a nova prática errada, né? Então o pastor passou mais coisa na nota, a igreja foi lá e pagou, então ela acabou de legitimar o pastor para fazer isso outras vezes, de não corrigir e tudo mais. Acho que é legal fazer esse recorte, Júnior, para que quem está com a gente ouvindo entenda bem. Todos nós cristãos temos essa responsabilidade. Mas hoje, em específico, a gente quer falar bastante sobre essa relação de nossas igrejas serem conduzidas por talvez pessoas que precisam de cuidado e acompanhamento tanto quanto os membros, né? Tanto quanto as ovelhas. Esse é o nosso alvo hoje. E por isso eu volto, talvez, Júnior, lá no início da nossa conversa, quando você falou sobre o chamado, a convicção não sendo algo místico, mas sendo algo pautado na Bíblia e tudo mais. Por quê? Porque isso faz com que durante a história desse ministério pastoral ou dessa liderança ministerial dentro da igreja, o pastor tenha um pouco mais de facilidade de ser abordado ou até de fazer uma autocrítica, porque é um chamado verdadeiro. Ele não foi para o ministério pela sedução dos louros ministeriais. Ele não foi para o ministério porque um dia um monte de gente ficou incentivando, empolgando, e ele tomou uma decisão pressionada. Ele foi numa convicção de que
Se faltasse grana, ele continuaria sendo e vivendo do ministério. Se sobrasse grana, ele continuaria sendo e vivendo do ministério. Se ele fosse deixado de lado ministerialmente, fosse cancelado, né, uma palavrinha atual aí, ele continuaria no ministério. Se ele fosse ovacionado, benquisto, ele continuaria no ministério. Porque a decisão dele foi uma decisão segura. Inclusive, aqui não é uma questão para falar mal denominacionalmente de igrejas que colocam pastores ou põem pessoas à frente da igreja sem nenhum tipo de treinamento, mas o treinamento, às vezes, ele não serve só para você dar habilidade teológica, biblioteológica para alguém, né? A gente não fez seminário só para ser alguém mais habilidoso com a Bíblia. Eu fui seminário para, inclusive, criar casca, criar robustez, sei lá qual é a palavra, em relação à minha decisão ministerial, para ser provado, para ser lapidado, para ser questionado, colocado no fogo, para saber se eu ia estar disposto a usar desse meu papel ministerial com a vontade que deveria ser levada, né? Sim. Cara, eu acho que a gente poderia pensar nisso, você está voltando, né? Mas a gente poderia pensar em três ideias aqui básicas, né? Primeiro, as características do pastor. Então, esse é um primeiro aspecto que a igreja não pode esquecer. E geralmente a gente esquece isso no concílio, né? O pastor vai fazer as perguntas. Só está preocupado se ele vai responder bem as perguntas teológicas que muitas vezes já estão prontas, né? Jesus é 100% Deus, 100% homem, explica isso. O cara tá lá com a formação teológica pronta na cabeça e responde, né? Então, às vezes a gente está no concílio lá, a gente está preocupado só com isso, né? Mas a gente se esquece de perguntar muitas outras coisas com relação à vida da igreja, né? Então, como é que você entende o namoro misto, né? Como é que você lida com um casal de namorados, adolescentes, jovens, que um é crente e outro é descrente? Como é que você vai aconselhar? Qual a sua posição sobre isso, né? Qual o seu posicionamento num casal que chega e eles estão enfrentando a luta do adultério? Você vai lidar com o divórcio? Como é que você vai lidar com isso? E tudo isso parte de características específicas antes, né? Então, por que eu estou falando isso? Por causa do seguinte: Timóteo e Tito, essas duas cartas, elas foram escritas para lugares diferentes, mas ambos os lugares eram ruins, assim, né? A igreja já estava em andamento, né? No caso de Timóteo, a igreja já estava lá com algumas crises internas e tudo mais, e Timóteo estava indo para ajeitar a casa. A carta escrita para Creta era uma igreja em formação ainda, estava começando. E ali é uma igreja que você percebe que o ambiente é difícil, né? Os cretenses, ferozes e tudo mais. E a gente olha para essas duas características e a gente percebe o seguinte: tanto Timóteo quanto Tito, a carta, na sua qualificação para os pastores, ela não muda. A qualificação continua sendo elevada, né? Independente da circunstância ou do contexto depravado que esteja sendo vivido. Então, qualidades elevadas, independente das condições. Pode falar. Com 33 anos, eu estudei no mesmo seminário que você, li os mesmos livros sobre ministério pastoral que você, provavelmente, e eu não tinha parado para pensar nesse argumento de as listas serem iguais, mas escritas para localidades diferentes. Massa, né, velho? Não, é demais. Isso é um argumento muito bom, né? Muito bom. Não, muito bom, velho. Tipo, na Prússia, no Cazaquistão, entendeu? Em Curitiba ou em São Paulo, o brother que precisa estar à frente da igreja é igual. Exatamente. Igual. A qualificação precisa ser elevada, né? A característica precisa ser elevada de qualquer jeito. E é interessante, tem um livro muito legal do Eugene Gitz, A Medida da Estatura de um Homem de Deus, alguma coisa assim, o nome do livro, nem publica mais. Tá, não, mas esse livro aí nem publica mais. Mas esse livro é muito legal, e aí o cara fala assim, o autor, né, o Eugene Gitz, ele fala o seguinte: para ser um homem de Deus, não acontece de um dia para o outro, demanda tempo e esforço. E cara, a gente vai pegar um pastor, um cara que vai para o concílio, ele terminou o seminário, primeiro ano, segundo ano, já coloca no concílio, já coloca ele para pastorear uma igreja, uma congregação sozinho. Do nada, pluf, coloca lá e abandona o cara. Cara, para ser um homem de Deus, mano, 4 anos de seminário não é o suficiente, entende? Não é. Precisa de um discipulado, precisa de acompanhamento, precisa ver se as características, as qualificações exigidas em 1 Timóteo 3 e Tito 1 estão sendo alcançadas. E isso independente mas nossa igreja não tem nenhum pastor, cara. Aquela igreja lá não vai conseguir nenhum pastor agora. Não importa.
a qualificação continua sendo elevada independente do contexto que está inserida. E aí a gente vê marido de uma só mulher, a gente vê um cara que não é dado ao vinho, um cara que não se ira facilmente, um cara que não cria contento, um cara apegado à palavra. Então as qualificações continuam sendo altas. E isso é para toda a igreja. Mas para o pastor, isso deve ser um critério mínimo para você exercer o ofício pastoral. Então, cara, é muito, muito importante a gente olhar para as características. E uma coisa que é interessante é que essas características, elas mostram um pouquinho daquilo que Deus deseja, né? Deus deseja, então, Paulo mostra para Timóteo e Tito qual era a perspectiva, a expectativa de Deus diante daquilo que ele queria para a liderança da igreja. E o que a gente faz hoje em dia é, muitas vezes, olhar para as nossas expectativas, para aquilo que nós temos como alvos e não sobre o que Deus. E a gente pode usar um exemplo do tipo assim, mas é que fulano é bênção demais. Que legal que ele é bênção. Ele é muito bênção. Só que ele é bênção, mas ele pode fazer várias coisas. Ele pode ser bênção de várias maneiras. Pode ser bênção sendo policial, sendo médico, sendo faxineiro, sendo o que for. Só que bênção à frente de uma igreja, então Deus não quis que pessoas com essas sem essas características fossem. Então não é o argumento do bênção. E é o que a gente faz com essa relativização da prática pecaminosa da igreja, né? Por exemplo, não estou dizendo que essa é a minha opinião, um dia a gente pode gravar um podcast sobre isso, né? Mas, por exemplo, vamos falar sobre divórcio e recasamento, né? E aí um argumento que é sempre muito usado é, nossa, mas agora o casal é tão feliz, o casal é tão bênção, o casal, eles glorificam tanto a Deus juntos. Legal, mas se o entendimento bíblico não há o recasamento, eles podem ser o que eles quiserem, só que infelizmente não era desse jeito que Deus esperava que eles fossem, né? E a gente sabe que a graça de Deus superabunda, mano, e a graça de Deus faz novas coisas. Exato, né? Existe tratamento, existe cuidado, existe coisa, mas eu quis não falar sobre divórcio e recasamento, porque tema sensível para eu tocar agora, né? Mas era para falar sobre essas questões sobre que não é sobre nós, não é sobre o que eu gostaria que fosse ou como eu acho que é melhor, mas é como ele acha que é melhor, né? E por exemplo, vou usar um exemplo da minha casa, né? Eu vou dar um exemplo da minha casa. Segura aí pra você não esquecer qual era o ponto 2, tá? Vou dar um exemplo da minha casa. Meu pai, policial, aposentado já. Eu me preparei, inclusive, para ser um policial um dia. Mas quando eu vou fazer um exame para ser policial, nos exames são exigidas algumas características. Então, físicas, por exemplo. Entendeu? Tem a barra, tem a corrida, tem tal. Eu faço a prova, então é uma característica de inteligência. Eu faço uma atividade, uma prova física, que é uma característica física, se eu tenho condição de exercer algum tipo de trabalho. E tem, inclusive, uma prova psicológica, cognitiva, né? Para ver se eu não sou tantã a menos, se eu sou capaz de lidar com a pressão, com a não pressão, né? Um ambiente hostil, sei lá, um tiroteio. Então, tem algumas características. E sem essas características... já vou te passar, não vou monopolizar. Mas antes de querer ser policial militar, no meu ensino médio, eu queria ser da aeronáutica. Queria muito. Não para ser piloto, nunca tive vontade de ser piloto de avião, né? Mas eu queria, enfim, entrar nas Forças Armadas pela aeronáutica. E comecei a estudar, fazer cursinho e tudo mais. E antes de fazer a prova, o meu grau de miopia, ele era um grau permitido para a prova. E esse ano de prova eu não passei. No ano seguinte, meu grau de miopia aumentou. Aí, automaticamente, eu falei, agora acho que eu vou ser policial militar. Porque tinha uma característica específica que eu não atendia. Era um critério pronto, né? Era um critério pronto. E Deus quis esse critério. Você pode ser bênção como você for, mas Deus estabeleceu alguns critérios, assim, esses critérios não é para exercer a função pastoral, pronto. E agora, assim, não é porque um dia o cara alcançou esses critérios que ele não corre o risco de ser desqualificado em algum momento da sua vida. E esse ponto, ele é sensível também, porque isso depende da igreja, cara.
isso depende do acompanhamento da igreja muitas vezes. Não estou falando dele manter a santidade, né, dele manter a qualificação. Mas se ele se encontrar desqualificado em algum dos aspectos e características que a Bíblia dá, a igreja ser aquela que olha e fala assim, pastor, nessa área você não está qualificado, você está desqualificando, o que está acontecendo contigo? E acompanhar o pastor. Então, eu acho que o segundo ponto aí, ou a segunda ideia para a gente caminhar nessa ideia, a primeira é a característica pastoral dos pastores, né, as qualificações exigidas para o ministério pastoral. Segundo, é como a igreja deve caminhar com o pastor, velho. Como a igreja deve caminhar com o pastor. E aí é pensar no sentido, o pastor ele prega 4 vezes por semana, tem que fazer visita em tudo quanto é canto, tem não sei o que, vai para não sei aonde, e como ele tem se preparado melhor para o ministério, né? Como ele tem se esticado, seja teologicamente, seja espiritualmente, seja familiarmente, como ele tem se desenvolvido, né? E a igreja ela deve fazer parte disso. Então, no sentido de que a igreja ela deve se preocupar, pastor, e aí, você vai fazer um mestrado, você vai fazer um curso ali, um Haggai, por exemplo, vai fazer não sei o quê, o que você vai fazer para você se desenvolver nessa área que a gente está vendo que você está precisando, né? E, cara, a liderança da igreja, ela precisa ser uma liderança que o pastor possa confiar e que confie no pastor também. Então precisa ser uma liderança coesa, uma liderança que ambos estão interessados no reino, né? E estando interessados no reino, um vai ajudar o outro nesse sentido. Então o pastor ele pode chegar, como eu já fiz, por exemplo, pegar ali 3 líderes e falar, ó, é o seguinte, essa área da minha vida está meio fracassada. Se eu não melhorar nisso aqui, eu corro o risco de ficar desqualificado para o ministério pastoral. Eu preciso que vocês me ajudem a olhar melhor para essa área, né? E a liderança precisa ter alguém que faça isso, cara. Precisa ter alguém que possa ser esse que vai acompanhar o pastor, né? E justamente para quê? Porque essa qualificação ela é constante, né? E esse desenvolvimento espiritual também é. Então, uma igreja que leva a sério o ministério pastoral, ela vai cuidar do pastor, vai andar com o pastor, vai perguntar se o pastor está bem. Quantas vezes, mano, jovens vieram me perguntar, pastor, como é que você está? Você está bem? Seu coração está bem? Né? E na devida proporção a gente se abre, na devida proporção a gente conversa. Então, esse tipo de relacionamento é um relacionamento extremamente importante para a igreja, porque ambos estamos visando o coração, ambos estamos visando o reino, ambos estamos visando a santidade da igreja, que é algo que está fragilizado hoje nos nossos dias. Fala aí, Tiagão. E eu acho que, nesse momento, entra uma questão importante aqui do nosso assunto, Júnior, que é como estabelecer essa relação, né? Porque muitas vezes, e a gente tem uma tendência, né, como pastores, em advogar em causa própria, muitas vezes a gente joga a responsabilidade desse mau relacionamento na igreja, né? No sentido do tipo, o pastor não tem em quem ele possa confiar, embora isso dê uma copinha do pastor também, né, que não fez uma boa liderança junto com ele, mas ele não tem em quem ele possa confiar, ou a igreja é uma igreja consumista, que não se preocupa com o pastor, que nunca está próximo ao pastor, e a gente vai colocando essa responsabilidade um pouquinho na igreja, né? Só que é importante a gente pensar nessa relação num sentido de que muitas vezes a culpa também é uma culpa pastoral, e talvez você que está ouvindo a gente possa fazer essa análise agora a partir do que eu vou dizer. Muitos pastores criam um ambiente para que esse clima não seja favorável. Por quê? Porque ele não quer ser confrontado. Porque ele sabe das dificuldades, ele sabe muitas vezes da desqualificação dele, e ele cria um ambiente para que ele não precise ser confrontado, ou ele não perca, né? Não perca a oportunidade ministerial, né? Porque às vezes ele vai até num ato de desespero, né? Entendendo que se ele não for pastor, ele não sabe o que ele faria, né? Se ele perder aquele sustento, né? Ele não sabe como vai sustentar a sua família. E alguns traços agora são importantes da gente pensar, né? Será que o seu pastor ele cria um ambiente centralizador demais na sua igreja? Um perfil de talvez até um abuso de poder, né? Onde é ele que manda. Ele cria um ambiente onde ele controla e toma todas as decisões, né? Assembleias, oportunidades onde o teu pastor possa tomar uma decisão conjunta, são frequentes, não são, né? Ele toma decisões normalmente sozinho, né? Como é que isso tem acontecido e tem se desenvolvido? Isso são coisas importantes para a gente prestar atenção, né? Eu tenho
um exemplo. Eu sempre tive tanto medo de ser um pastor falho, né? No sentido de viver a minha função pastoral numa perspectiva não autorizada por Deus, que eu fui pastor de jovens por 8 anos, né? Depois desses 8 anos de pastor de jovens, eu tive a oportunidade de pastorear numa igreja, à frente dessa igreja, por 2 anos. E agora, não estou pastoreando nenhuma igreja, né? Sou missionário na Palavra da Vida Paraná. Mas nesses 2 anos que eu fui pastor à frente de uma comunidade, uma coisa que foi um valor muito importante para mim foi o seguinte. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que quem estava liderando a igreja falou foi: pastor, na próxima assembleia vai ser a assembleia onde a gente vai colocar o pastor como presidente da igreja, tá bom? Então, tá aqui tudo, a ata, não sei o quê, para o senhor se transformar no presidente da igreja. Aí eu peguei e fiz a pergunta: por que eu tenho que ser o presidente da igreja? A igreja ficou meio sem saber responder. Eu não tô dizendo que isso é uma norma, tá, gente? Inclusive, as nossas denominações, cada uma vai ter uma maneira de agir e tal. Mas para mim fez sentido. Foi didático para mim mostrar para minha igreja que eu não precisava ser o presidente da igreja. Que eu não era o cara que mandava na igreja. Que eu estava lá para servi-los. E enquanto eu fosse apto para exercer essa função, que eu estaria lá à disposição. Mas que eles pudessem ter autonomia de que no momento que eles entendessem que eu não fosse apto, eles me tirassem de lá. E eu não dependeria do meu poder para me deixar à frente daquela igreja ou não. Mas eu dependeria somente do meu bom ministério. Do viver uma vida familiar, pastoral, ministerial, que fizesse com que as pessoas olhassem para mim e almejassem ser parecidas comigo, como eu queria ser parecido com Cristo. Mas que eu não dependesse de uma caneta para continuar à frente de um ministério, mas que eu dependesse da minha vida, da minha santidade, da vida da minha família para continuar à frente desse ministério. Então, muitas vezes, não é essa responsabilidade da congregação, mas às vezes a responsabilidade pastoral. O pastor não quer viver isso. E eu acho que isso é um alerta grande para comunidades que olhem para os seus pastores e vejam essas coisas acontecendo, essa centralização, né? Não, eu acho que o pastor, ele deve ter uma... Acho não, né? Isso aí deveria ser uma premissa, assim, né? Os pastores, eles devem ter um relacionamento com a liderança que seja constante e que seja de mútuo caminhar no sentido de decisões, de oração, de devocional, e ao ponto até mesmo de ter ali, seja o grupo de diaconato, seja um grupo mais específico da liderança, que o pastor ele possa ser e deva ser até mais aberto no sentido de compartilhar áreas da vida que sejam sensíveis, né? Então isso tudo ele é muito importante dentro dessa caminhada pastoral. Eu acho que esse segundo aspecto, então, da igreja saber lidar e viver com o pastor é muito importante. Até porque, se for pego em pecado, vai ser uma igreja que vai cuidar do pastor. Mas qual é a realidade da maioria das igrejas? A maioria das igrejas é pobre. A maioria das igrejas é uma igreja que não tem condição de sustentar um pastor, e se o pastor for pego em pecado, continuar sustentando e trazer outro para pastorear enquanto ele está sendo tratado. A maioria das igrejas não vai ter essa condição, né? Mas ser uma igreja intencional no cuidado do pastor, isso deve ser algo de toda a igreja. Assim como o pastor ele é intencional no cuidado de toda a igreja pelo chamado que ele recebeu, né? E nós, na igreja como um todo, sem ser divisão no sentido de ofício dado por Deus, todos nós temos que cuidar uns dos outros. Então tem que haver um cuidado com o pastor. O pastor foi pego em pecado, tem que ser tratado, né? Pastor, a partir desse momento aqui, ó, você vai ter que ficar sentado no banco. Não dá para você pastorear mais. Não dá para você ficar à frente da igreja. A gente vai com a nossa liderança aqui, a gente vai pedir ajuda para nossa associação que seja, ou para uma igreja amiga que seja, para nos ajudar com o que tem que fazer, mas a gente quer acompanhar você. A gente vai fazer um acompanhamento contigo por um período até que você consiga lidar com esse pecado, né? Mas e o sustento, como é que vai ficar? Cara, procura a denominação, procura outras igrejas. Cara, nosso pastor foi pego, a gente quer tratar o nosso pastor, a gente não tem condições de sustentá-lo enquanto isso acontece, mas a gente gostaria que a denominação ajudasse, né? E existem diversos projetos que fazem isso. Então, esse cuidado ele é muito legal, né? Até porque quando a gente pensa nisso, a gente está pensando na família deles, né? Está pensando nos filhos, está pensando na esposa. E não é um peso para a igreja, porque na realidade a gente faz isso com todos que a gente está cuidando, né? A gente almeja fazer isso com todos. Então quando a gente vive os princípios que a palavra de Deus propõe para nós vivermos, né? A possibilidade de glorificarmos a Deus com isso
ela é ainda maior, né? Então, é muito mais... Deus é muito mais glorificável num processo... É glorificado, né? Num processo de disciplina, de cuidado, de pastoreio, de arrependimento, de transformação, por mais duro, dolorido, triste que seja, do que por igrejas que passam anos, né? Sob o comando de um pastor desqualificado, né? E a gente vemos aí no Brasil, né? Estávamos comentando sobre essa história, pastores que vivem uma vida dupla, né? Que vivem um outro casamento, que inclusive negam gravidez por anos e são... Imagina, se isso fosse tratado lá no começo, agora olha hoje, depois de tantos anos, né, o tamanho do estrago que faz no reino, do testemunho do evangelho, né, essas coisas. Então, quando a gente vive biblicamente, parece ser mais dolorido, mas fugir muitas vezes dessa dor é fugir do privilégio de glorificar a Deus, né? A gente tem que entender que... Né? A gente tem que entender que é uma demonstração de amor, né, cara? É isso aí, exatamente. Agora, Júnior, tô ouvindo o podcast, o que eu faço? Né? O que eu faço agora? Percebi muitas dessas características, eu acho que percebo isso, eu acho que sendo um líder da igreja, seria um pouquinho mais fácil de a gente orientar, né? Agora, e se um membro tá ouvindo a gente, né? O que a gente pode fazer? Cara, uma coisa que eu acredito, assim, que tem na igreja é gente santa. Tem na igreja. Tem gente santa na igreja, tem gente que é madura na igreja, tem pessoas que a gente fala assim, cara, esse aqui é um homem de Deus, esse aqui é de fato um homem de Deus. E a gente precisa chegar nessas pessoas muitas vezes para conversar, né? Geralmente, a maioria das vezes, vão estar envolvidos de alguma maneira na liderança ou em alguma atividade específica da igreja, né? Maduros, e sempre vão estar envolvidos de alguma maneira. Mas a gente precisa chegar nesse tipo de gente, né? E falar assim, olha, vamos pensar aqui numa situação do pastor, né? O pastor não tá vivendo, não tem as qualificações, ele tá desqualificado em diversas áreas, até no ensino ele tá ruim. Cara, a gente precisa chegar tanto ter abertura para falar com o pastor diretamente, quanto também para ter com um homem maduro, de reparar um homem maduro, falar assim, uma mulher madura, né? E falar assim, cara, é o seguinte, eu tô reparando isso, que tem como a gente conversar com o pastor e tratar isso aqui diretamente com ele? Então esse passo ele é muito legal, porque existem pessoas maduras que lidam diretamente com isso, né? Para um líder, a conversa direta com o pastor é necessária. E parando para pensar no próprio pastor, o pastor ele precisa analisar a liderança e ver ali um homem de Deus, não um homem que ele tenha confiança no sentido de, não, esse aqui tá comigo pau para toda obra. Não, no sentido de esse cara aí, ele é fiel a Deus ao ponto de, se precisar me corrigir, ele vai me corrigir. E aí você vai conversar com essa pessoa. Então precisa ter esse link, né? Você precisa reparar que existem pessoas de Deus e existem pessoas santas na igreja, cara. Eu acho que é o Hernandes Dias Lopes que falou uma vez, quando perguntaram para ele, como é que tá a sua igreja? Né? Minha igreja vai muito bem, minha igreja vai mais ou menos, minha igreja vai muito mal. Ele responde, ele diz isso, ele fala que responde isso para todas as perguntas que fazem sobre isso. Né? E é justamente por isso, porque existem pessoas muito no desenvolvimento da salvação, assim, no desenvolvimento da fé, num salto gigantesco, um relacionamento com Deus muito profundo. Existem pessoas meia boca, uma hora tão bem, outra hora tão mal, e existem pessoas que não estão nem aí pro evangelho, não estão nem aí pra igreja, né? Vão pra igreja como se fosse um clube, porque tem que tocar no louvor, basicamente. Então, assim, vai ter essas três esferas na igreja, né? E a gente precisa olhar para essas pessoas de Deus e caminhar junto, orar junto e dar passos juntos para que isso seja mudado na nossa igreja, seja com o pastor, seja com quem for. Eu gosto muito eu gosto muito de pensar, e eu falo isso principalmente a galera que vai no acampamento, que já me ouviu pregar, sabe o quanto eu repito essa frase, né? Não é sobre mim, é sobre Deus. Não é sobre mim, é sobre Ele. O ministério pastoral não é sobre mim. Não é sobre o que eu faço. A igreja não é sobre, não é sobre as pessoas que estão nessa igreja, seja ela o pastor,
E as pessoas estão pensando que não é sobre mim, é sobre ele. Então não tem vergonha o suficiente que eu possa passar que seja mais importante do que glorificar a ele. Então a gente tem um exemplo, né, no seminário de alguém que entendeu isso, né? Talvez eu não lembre de todas as circunstâncias, mas para mim é um exemplo que eu carrego para toda a vida, né? Nós tivemos na época de aluno um professor que teve uma filha e essa filha engravidou, né? E nesse processo ele escolheu tomar uma decisão de se afastar por um período de suas funções ministeriais, porque ele entende, a hora que ele lê Timóteo e Tito, né? Aquela expressãozinha de filhos crentes, filhos fiéis, né? Ainda que a gente possa interpretar de várias maneiras, né? É salvo, não, é filho salvo, filho não salvo. Mas enfim, de uma forma geral, na cabeça dele, o princípio era: eu preciso mostrar para quem eu cuido que eu sou responsável com o cuidado dos meus filhos. E para demonstrar isso, ele se afastou por um período das funções ministeriais, foi cuidar da filha, acolheu a filha, acolheu a gravidez, tudo. E eu nem lembro mais, né, depois, Júnior, se você lembrar aí, pode falar, quando ele voltou para as funções ministeriais, né, se ele até voltou, mas ele tomou essa decisão, né, ele, olha, e foi de livre outra vontade, não foi exortado, não foi, né, se liga aí, olha como é que tá a sua família, sai fora, não, uma decisão própria, né, óbvio, tinha condições de fazer isso, né, talvez se não tivesse, teria procurado ajuda, não acho que ele não faria se não tivesse, né, mas eu acho que é um exemplo que é muito forte para mim, e que ao olhar para esse exemplo eu penso que eu faria a mesma coisa, né? Faria a mesma coisa mesmo. Se em algum momento eu me encontrar desqualificado, eu não quero temer a repreensão e a correção. Até porque vale a pena, talvez você tá ouvindo a gente falando assim, nossa, mas o Thiago e o Juninho hoje estão com a arma apontada para frente e estão dando tiro em todo mundo, né? A gente crê no poder da restauração, na graça e na misericórdia de Deus. A gente crê muito nisso. Então nós não estamos falando para você sair da sua casa agora, ou do momento onde você está ouvindo esse episódio, para caçar pastores desqualificados ou líderes desqualificados. Eu estou dizendo para você que no reino de Deus, Ele quer pessoas comprometidas à frente do rebanho. Então vamos fazer por onde viver isso. Seja indo para cima de alguns líderes que estão desqualificados, seja cuidando e restaurando alguns desses líderes, seja formando os líderes bons que existem para que eles continuem com plenas habilidades e funções para viverem isso, né? E aqui até aquele texto de Paulo, né, de Coríntios, né? Mas esmurro meu próprio corpo para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado, né? Que texto forte, né, cara? Que texto forte, porque ele deve retumbar no coração de qualquer líder, de qualquer pastor, né? E por muito menos a gente não vê pastor fazendo isso, né? Por muito mais, na verdade, a gente vê pastor que não toma essa atitude. Então, pastor que teve adultério, o casamento tá caindo aos pedaços, ao invés de abandonar o ministério, fala assim, gente, olha, eu preciso sair do ministério porque eu vou cuidar da minha família, eu vou tentar restaurar meu casamento. Não, cara, permanece, todo mundo sabendo que tá divorciando, todo mundo sabendo que tá acabando o casamento, cara, permanece pastoreando lá a igreja. Aí a igreja, ao invés de ajudar o pastor e tratar o pastor, não, fala assim, não, pastor, tô contigo, vai dar tudo certo, esse casamento vai ser restaurado mesmo, a gente tá com você, continua pastoreando. E não é assim que lida, não é assim que lida, cara. Não é assim que lida. A igreja precisa tratar com mais seriedade. Aí o pastor vai lá, trai com um membro da igreja, e aí tem filho com outro membro lá não sei das quantas, depois de 10 anos descobre que era de fato mesmo, o cara não tem mais como esconder, e aí permanece sendo ovacionado, permanece sendo um pastor, sendo que não está tratando o coração do cara, e sendo que ele foi chamado, de alguma maneira, para cuidar do rebanho de Cristo, né? Para cuidar das ovelhas de Jesus, para caminharem na direção que Deus quer para eles. E como o cara faz isso, sendo que 1 Timóteo 3, né? Não consegue governar a própria casa, como vai governar a igreja? Então esses aspectos eles são muito fortes, e são qualificações dadas para a igreja, pela palavra de Deus para a igreja. Então a igreja precisa andar junto com o pastor, então ao vir um pastor caindo em pecado, precisa ajudá-lo a tratar isso, né? E tratar não é excluir o pastor, ou desligar o pastor e mandar embora, tratar não é você
fingir que nada aconteceu e deixar ele pastoreando, porque você vai deu uma nova chance para ele. Tratar é você pegar e fazer um período de aconselhamento, de acompanhamento naquilo que precisa ser acompanhado de fato. E com certeza várias outras coisas vão aparecer. Então essa é a segunda parte. Agora a terceira parte que eu acho muito importante: as igrejas não podem aceitar para pastores fajutos. Não pode. A igreja não pode aceitar pastor fajuto. E quando eu digo pastor fajuto, eu estou falando daqueles pastores hipócritas, eu estou falando de pastores que estão lá por causa de dinheiro, eu estou falando de pastores dominadores, eu estou falando de pastores que são imorais, né? Eu estou falando desse tipo de pastor. E que não é distante da gente, a gente vê essas coisas acontecendo. Não é distante do nosso ambiente ver um pastor deturpando a Bíblia, por exemplo, né? Dando a interpretação que quer da palavra de Deus. Tudo é graça, tudo é amor, tudo é justiça, né? Tudo é sangue nos olhos. E a gente não vê equilíbrio. Então, a igreja não pode aceitar um pastor que não se esmere nesse relacionamento com Deus, né? E a igreja ela precisa tomar decisões práticas. Um pastor, por exemplo, de uma igreja batista, começa a viver e a exercer doutrinas pentecostais. A igreja não pode aceitar isso, por exemplo, porque é uma igreja batista. Se a gente for para pensar nesse aspecto, quer viver uma doutrina pentecostal, vá para uma igreja pentecostal. Mesma coisa uma igreja pentecostal. Quer abandonar as doutrinas pentecostais, vá para uma igreja tradicional. A igreja ela não pode se submeter a um tipo de pastoreio que não é equivalente, né, àquilo que a palavra de Deus está dizendo e aquilo que de fato precisa ser vivido pela igreja em si, né? Eu dei esse exemplo da denominação, mas mais para a gente se situar aqui nas muitas facetas, né, de um ministério pastoral que pode ser fajuto, né? Até porque a autoridade da igreja é uma autoridade divina, né? Ela não é uma autoridade de uma pessoa. Não é o pastor que manda na igreja. E nem é a igreja que manda no pastor, né? É Deus que é o cabeça da igreja, né? Jesus é o cabeça, né? Entendeu? Então ele é o responsável, ele é a autoridade por meio da palavra dele. Ainda que a gente tenha vários sistemas de governo, a gente não pode nunca esquecer disso. Não é sobre nós. Não é sobre o pastor, não é sobre o CNPJ, não é sobre a logo que está lá na porta, é sobre Deus e sobre Cristo. E é Ele quem precisa ser glorificado nas nossas atitudes. E eu acho que termino, Júnior, dizendo duas coisas. Primeiro, como identificar, né, esse pastor falcatrua, de baixo nível, né, que a gente não pode aceitar. Olha, é perceptível. Vou dizer para você que não tem algo mágico. Você sabe, você conhece, né? A liderança da igreja sabe. Ela vê as contas, né? Ela vê as notinhas, ela vê a postura nas reuniões. Não tem como. Ela conhece o relacionamento do marido e da esposa, do casal pastoral. Então você sabe disso. E saiba que se a igreja permite, é porque tem mais gente nessa igreja que deseja viver essa mesma falcatrua de evangelho que o pastor tem vivido. Então está confortável. Vamos continuar todos assim. Por um outro lado, eu termino aqui, Júnior, dizendo que não é sobre passarmos xizinhos em ministérios pastorais. Não estamos aqui fazendo isso. Mas o próprio texto de Timóteo e Tito responde isso pra gente, né? Uma das características é sermos irrepreensíveis. Irrepreensível não significa não ter defeito, não ter pecado. Obviamente, nós somos avaliados com maior rigor. Eu quero poder dizer para quem está junto comigo o seguinte: olha, façam como eu faço. Eu quero poder dizer isso. Mas não significa que eu não erre. Mas é inclusive diante do meu erro, fazer como a Bíblia me orienta a fazer. Isso é ser irrepreensível. Não é não ter pecado, não ter defeitos, mas é de fato não ter do que ser acusado, né? Então é um dia que eu passei uma Coca-Cola a mais na notinha da gasolina e pagaram e eu não falei nada. Quando chegar numa assembleia e uma irmã pegar as contas e falar assim: olha, pastor, o senhor recebeu por essa Coca-Cola aqui que o senhor pegou a mais, né? E o combinado não é só a gasolina. E o pastor poder dizer: irmã,
Sim. Inclusive, eu já conversei com a liderança da igreja, pedi perdão sobre isso, já reavi aos cofres da igreja o valor da Coca-Cola. Então, a igreja está me acompanhando e ela vai ser muito mais criteriosa comigo quando elas pegarem as minhas notinhas. É não ter do que ser acusado. Diante de uma acusação, de um erro, de um pecado, aquela irmã saber que legal, estou num ambiente seguro, aonde estão cuidando do meu pastor, né? Então não é não ter defeito, mas é não ter daquilo que ser acusado, é ter um livro de fato aberto para mostrar que queremos viver debaixo da graça, da misericórdia, de vivermos por Cristo Jesus, né? E terminando aqui também, Tiagão, aquele negócio de não terceirizar, né? A gente tá metendo aqui, né, o sarrafo, né? Descendo o sarrafo no pastor, mas não é terceirizar, né? Não, ele tem que ser assim, e julga como se fosse a última bolacha do pacote, né? Mas mais uma vez, é caminhar junto. E aí, para terminar, eu uso alguns versículos que eu acho que são fundamentais aí pra gente como igreja, pra gente como pastor, como igreja de Cristo como um todo, né? Cara, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, né? Então, esse é um dos versículos que eu gostaria de usar aqui, porque a nossa igreja ela precisa ser muito, muito mais criteriosa em como nós estamos vivendo o nosso mundão e brilhando a luz de Cristo, não de polarizações políticas, tampouco de gurus espirituais, né? E pensando também em outro texto, porque a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E eu acho que esses dois textos aqui, eles são muito legais, juntando-se com aquele outro que diz: lutem juntos pela unidade da fé evangélica. A igreja ela precisa permanecer unida, precisa ser a igreja que brilha a luz de Cristo, precisa ser a igreja que, se preciso for, sofre por Cristo, e não por estar vivendo distante daquilo que Deus colocou como critério ou qualificação para a igreja dele aqui nesse mundão. Fechou? Tamo junto, mano. Que a gente trate com mais rigor os nossos líderes do que com os bateristas da igreja. Tô brincando, bateristas. Mas é uma brincadeira, mas tem um fundinho de verdade, né? A gente tende, às vezes, a brincar aqui, mas às vezes a gente trata com mais rigor o baterista, né? Que tá lá com o teu bonezinho tocando louvor, do que com a vida de santidade dos nossos líderes, né? Então, tamo aí. Valeu, galera! Nossa vida de santidade também, né? É isso aí. Galera, esse foi mais um Pastores de Chinelo. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Valeu e até o próximo. Falou!